Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Sandro. Venho aqui hoje para darmos continuidade ao nosso trabalho na área de cinemática escalar, tá? E continuando o que foi dado em relação à aula passada, vamos aqui falar sobre espaço. Eu trouxe uma referência bem clássica para a gente denotar de maneira bem fundamentada o contexto de espaço. Vamos acompanhar aqui, que fica para tentar ficar o mais claro possível. Eu coloquei aqui um eixo, né, tridimensional, x, y, z, que a matemática nos fala isso, tá? E localizei um ponto material em relação a esse referencial. Até aí tudo bem? Bom, o que eu fiz aqui? Ao localizar esse ponto referencial, eu digo que ele tem essas coordenadas aqui, xp, yp e um zp. Tá? Só que para você analisar esse ponto material, a posição que ele se encontra em relação a uma dada trajetória, que eu coloquei também aqui, ó, em vermelho aqui, a trajetória aonde se encontra esse ponto material. Tá? Vamos supor que isso aqui pudesse ser um carro em relação a uma estrada, tá? Em relação a esse referencial também. O fato é o seguinte, para ficar analisando se esse ponto material P está ou não está em movimento, eu tenho que ficar me reportando o tempo todo a esse eixo tridimensional aqui, esses três eixos, né, que formam o meu terno aqui de espaço tridimensional. Fica uma coisa muito repetitiva, ter que ficar o tempo todo botando esse ponto, então vamos criar uma situação um pouco diferenciada. Eu vou dentro desse mesmo referencial, x, y, z, eu vou criar esse ponto O aqui. Vou botar um ponto O aqui. Marquei um ponto O ali. E esse arco OP é, na verdade, parte de uma trajetória que eu botei em vermelho ali. Okay? Da mesma forma que eu botei esse ponto O, eu vou botar um ponto P'. Um ponto material P' aqui. E eu falo que o arco OP' é exatamente igual ao arco OP. Bom, qual o motivo de fazer isso? Eu estou dizendo o seguinte, eu vou considerar esse ponto O como sendo a origem da minha trajetória, em relação a esse referencial dado, que é o mesmo para esse ponto, para esse ponto. Tá? Então, para mim, aqui vai ser a origem, né, dessa minha trajetória. Se a distância daqui para cá é a mesma daqui para cá, tá? Esse arco OP igual a OP', eu digo que se aqui é a minha origem, para cá eu vou considerar sendo positiva, para cá eu vou considerar sendo negativa. Poderia ser o contrário? Poderia. Eu escolhi OP de O para P seria uma trajetória positiva, quer dizer, do O no sentido de P é positivo, do O no sentido de P' é negativo. Para que isso? Porque a gente pode criar uma única trajetória, tá? E botar esse referencial como sendo referencial para cá positivo e esse referencial para cá negativo. De que forma eu faria isso? Então vamos lá. Se eu trago para cá essa análise e faço a mesma leitura, já sem esses meus eixos cartesianos aqui, eu boto aqui a minha trajetória, eu vou marcar aqui o tal ponto O, o meu ponto P e o meu ponto daqui para cá também, P'. Enfim. Sendo que a distância do arco OP é igual ao do OP'. Tá? Eu falo que para cá eu tenho um sentido positivo, para cá eu tenho um sentido negativo. Então eu posso considerar, na verdade, vamos supor, eu quero considerar somente as distâncias positivas, tá? Os espaços positivos, as localizações positivas. Eu venho para cá, faço isso aqui, ó. Coloco aqui a minha origem e aqui um ponto referencial. Então vamos supor que esse ponto eu esteja com um carro sobre uma trajetória, sobre uma estrada, e à medida que o tempo está passando, esse carro está mudando a sua trajetória em relação a esse referencial da origem dos espaços. Tudo bem? Então, na verdade, a posição onde esse ponto material vai se encontrar depende do tempo. À medida que o tempo está passando, se eu estou analisando que ele está indo na trajetória com posições positivas, tá? Isso aqui está mudando. Então, eu vou considerar aqui, daqui até aqui, isso aqui, na verdade, é uma função do tempo. Que a posição onde ele se encontra vai mudando com o tempo. Ora está aqui, ora está aqui. Então, essa distância que vai daqui até aqui, eu vou chamar de S,
S espaço, tá? Que vem do inglês space. Então, vou colocar o espaço, a letra que simboliza espaço, eu vou colocar S. E seria, na verdade, a posição que ele se encontra naquele momento, naquele instante analisado. Tudo bem até aí? Bem, agora vamos falar de uma situação que vem numa variante daquilo que nós vimos em relação a espaço. Vamos falar de variação de espaço. O que seria essa variação de espaço? Vamos pegar aquele mesmo referencial, que eu tenho uma trajetória aqui em vermelho, a origem dos meus espaços aqui, tá? Eu falo que em um momento, um instante T1, o meu ponto material está nesse ponto aqui que eu botei de marrom. E posteriormente, no instante T2, o meu ponto material está aqui. Pelo que eu defini no quadro anterior, se aqui é a origem, e aqui o instante T1 ele estava aqui, essa posição dele varia em função do tempo, não é verdade? Então aqui seria o meu S1. Daqui até aqui seria o meu S1. Tá? Da mesma forma, daqui até o instante 2 seria a minha posição S2. Meu espaço ou posição S2. Tá legal? O meu ΔS seria o seguinte, quero saber, no intervalo de tempo entre T1 e T2, quer dizer, na minha variação para mim é sempre o delta. Para o ΔT entre 2 e 1, ou seja, o tempo T2 menos tempo T1, que nós vimos que é sempre positivo, não é verdade? Porque o tempo está sempre num crescente, tá? Essa variação, esse intervalo de tempo entre T2 e T1 vai me gerar uma mudança do meu espaço. Eu estava nessa posição, agora estou nessa posição. Então, eu vim daqui para cá. Eu fiz, na verdade, um certo deslocamento ali. Eu mudei de posição. Eu variei minha posição. Consequentemente, eu fiz esta mudança aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, para mim, vai ser o ΔS de 2 e 1. Onde esse ΔS 2 e 1 seria o S2 menos o S1. Vamos tentar fazer isso de uma forma um pouco mais concreta. Eu estou numa estrada, numa rodovia, eu estou na origem dos espaços aqui, aqui é o quilômetro, por exemplo, eu digo que o S1 é o quilômetro 100, que o S2 é o quilômetro 300. Eu acesso essa estrada na cidade que dá acesso no quilômetro 100 e saio para uma outra cidade na saída no quilômetro 300. Se aqui é 100 e aqui é 300, o que eu andei foi 200. Por quê? Seria esse espaço inteiro aqui menos esse que vai dar exatamente o que eu andei. Tá? Então, o ΔS seria a posição S2, o espaço S2, menos o espaço S1 em relação a uma mesma origem. Então, essa situação aqui é uma situação que vai ser muito usada por nós na física, aliás, daqui para frente, frequentemente. Tudo bem até aí? Bem, já tendo visto alguns conceitos, principalmente os primitivos, né, como o tempo, por exemplo, eu vou entrar no conceito agora de velocidade, que eu vou começar a fazer já uma mesclagem de alguns conceitos primitivos com aquilo que a gente está, na verdade, vendo no nosso dia a dia. É muito comum você, numa estrada, olhar uma placa indicadora de quilometragem, você numa rodovia ou até mesmo numa rua um pouco mais movimentada, numa avenida urbana, você olha uma fiscalização eletrônica, né? Tem um limite de velocidade que está lá 80 km por hora, ou uma estrada 100 km por hora, enfim. Você está tendo sempre contato com o conceito de velocidade, que para muitos acaba sendo uma coisa até meio que intuitiva. Vivenciam tanto isso que não para analisar o que vem a ser realmente esse conceito de velocidade. Quando a gente fala 80 km por hora, 100 km por hora, 120 km por hora, a gente está falando, na verdade, uma taxa de variação de espaço por um certo intervalo de tempo, né? Quando fala velocidade, de novo, de 80 km por hora, quer dizer que ao longo de uma hora, aquele móvel, aquela partícula, aquele carro, enfim, ele está andando 80 km, né? Ou uma velocidade de 120 km por hora, que ele anda 120 km ao longo de uma hora, tá? Então vamos botar uma situação um pouco mais concreta aqui para a gente entender como é que seria esse conceito de velocidade. Vamos supor que eu esteja analisando um mapa de uma região
em um determinado carro, um automóvel, acessa essa estrada, uma estrada um pouco acidentada, não dá para você ter uma performance muito grande em termos de velocidade, tá? Ele acessou no quilômetro 50, ele quer ir até o quilômetro 300. Ele acessou esse quilômetro 50, tá? No instante, na hora, às 13 horas da tarde, tá? Às 13 horas, tá? Ele entrou aqui às 13 horas, tá? Ele vai até o quilômetro 300, chegando lá às 18 horas, tá? O intervalo de tempo. No instante que ele acessou, o inicial, até o instante final, quando ele chega nesse quilômetro 300, é de 5 horas, tá? E ele percorreu um espaço de 50 até 300, ele percorreu 250 quilômetros, tá? Então, considerar que ele esteja, botou um piloto automático ali e botou naquela velocidade. Ele não muda a velocidade, foi o tempo todo naquela velocidade, tá? Como é que seria a análise desse cálculo que eu venho a fazer? Bom, de maneira intuitiva, como eu falei aqui, a gente vê que a velocidade é uma variação de espaço por um certo intervalo de tempo, ok? Vamos pegar aqui, entre o instante 13 horas e o instante 18 horas. Então, olha aqui, ó, entre T inicial 18 horas, perdão, 13 horas e T final, aí sim, 18 horas, tá? Então tem uma posição inicial no instante T igual a 13 horas, que é a posição 50 quilômetros, tá? E eu tenho a posição final, que é no instante 18 horas, que é a posição 300 quilômetros. Isso vai gerar para mim aqui uma variação de posição, como nós já vimos no quadro anterior. Esse ΔS aqui será o S final menos o S inicial, que vai me dar o resultado de 300 menos 50, 250 quilômetros. Ora, nesse contexto da velocidade, eu vou ter aqui velocidade, vai ser agora, a velocidade vai ser. Essa variação de espaço foi de 250 quilômetros. E o intervalo de tempo entre 13 e 18 horas são 5 horas. Isso aqui vai me dar uma velocidade de 50 quilômetros por hora. Em outras palavras, ele mantém essa velocidade constante lá no piloto automático do carro, botou lá a velocidade constante, ele sempre anda ao longo de uma hora, um total de 50 km por hora. Então, a cada hora são 50 km. Se ele vai a cada hora com 50 km, para ir dos 50 até o 300 são 50, 50, 50, 50, 50, 5 vezes, 250 km em uma hora. Então, ele consegue perfazer essa distância toda ao longo de 5 horas. Aqui eu coloquei uma situação. Como é que seria, em que instante, em que momento, em que hora, vamos dizer assim, ele passa a manter essa velocidade pelo quilômetro 100? Vamos usar um pouco de bom senso, tá? Se ele faz sempre 50 km a cada hora, de 50 para 100, eu tenho uma variação de espaço de 50 km, tá? Se ele faz sempre 50 km em uma hora, se eu tenho aqui o intervalo, né, de tempo que eu quero saber, presta essa hora aqui, por um espaço de 50 quilômetros, daqui para cá ele levou uma hora, não é verdade? Então aqui, com certeza, essa interrogação aqui vale o quê? 13 mais uma hora, 14 horas. Ele chega lá, então, na verdade, é uma proporcionalidade aqui. Quer dizer, essa velocidade sendo constante, aquela velocidade mantendo um ritmo, um móvel com um ritmo constante, ele sempre vai perfazer aquela quantidade de espaço naquele mesmo intervalo de tempo. E isso seria o conceito fundamental de velocidade. Tudo bem até aí? Bem, vamos lá. Aqui, para finalizar essa aula de hoje, eu vou falar sobre esse conceito aqui de velocidade escalar média. De onde vem essa velocidade escalar média? Qual a diferença do conceito de velocidade para essa velocidade escalar média? Vamos supor que esse movimento que eu falei no quadro anterior, ele não tenha colocado o carro no piloto automático, né? Ele vai apenas mudando ao longo do trajeto a velocidade. Ora ele está um pouco mais rápido, ora ele está um pouco mais devagar. E ao longo desse movimento, a gente quer saber o seguinte: bom, qual seria a velocidade, se ela fosse realmente constante ao longo desse movimento, que faria com que o carro percorresse aquele mesmo espaço
que no caso do quadro anterior foi do quilômetro 50 ao quilômetro 300, quer dizer, que ele andasse aqueles 250 quilômetros ao longo de 5 horas, né? Que daria os mesmos 50 quilômetros por hora. Então, se eu não falasse que ele tivesse um piloto automático, quer dizer, que ele oscilou a velocidade, a média seria 50 quilômetros por hora. Agora, essa velocidade média perderia um pouco o seu conceito, na verdade, porque se a velocidade fosse constante, a velocidade média seria a própria velocidade. Esse conceito é muito indicativo quando você tem uma oscilação de velocidade ao longo do trajeto. Tá? Então, seria o mesmo conceito de espaço por tempo, só que eu acharia uma média caso a velocidade oscilasse naquele percurso feito pela partícula, pelo móvel, pelo carro, enfim. Então, aqui, espaço por tempo, e eu vou analisar aqui a unidade, né, de velocidade. Velocidade, a unidade dela é a unidade de espaço por tempo. Né? No SI, a gente usa espaço sempre em metros e o tempo em segundos. Então, a velocidade seria metro por segundo. Há outras variações? Sim, vou falar mais em outras aulas sobre isso. Inclusive, até conversões de unidade de metro por segundo para quilômetros por hora, por exemplo, que a gente usa muito, né? Tem centímetro por segundo, milímetro por segundo, enfim. Há uma gama de variações de espaço por tempo, com unidades que a gente pode usar de maneira diferente, depende do contexto analisado. Essa aqui é a unidade mais usual, em função de ter sido feito como um sistema de referência, principalmente em nível acadêmico. Ok? Bem, hoje a gente fica por aqui. Um abraço, tudo de bom.